Muito boa noite para você. Estamos de volta, começando mais uma edição do TVU Notícias ao vivo, trazendo as principais informações do nosso estado para você ficar bem informado. Confira agora os destaques de hoje, terça-feira, dia 26 de março. TVU suspende a exibição do telejornal por uma semana em decorrência da greve dos técnicos administrativos em educação. A Assembleia Geral de Greve acontece amanhã no auditório da UFRN. Professores da UFRN também aprovam o indicativo de greve para o mês de abril. Secretaria de Saúde de Natal divulga baixa procura da vacinação contra a dengue. Justiça Federal nega pedido da Prefeitura para remover o canteiro de obras na ponte de Igapó. Agora são 6h31. O TVU Notícias está no ar. Em decorrência da greve dos servidores técnicos administrativos em educação das universidades federais, que começou dia 14 desse mês, o TVU Notícias ficou suspenso na última semana e retoma hoje em formato reduzido, atendendo à função de uma emissora pública. A TV busca, inclusive, dar voz aos trabalhadores e sindicatos. Pensando nisso, buscaremos acompanhar de perto todas as novidades desse movimento, que já tomou proporção nacional. Os servidores reivindicam reestruturação da carreira, reposição salarial e reestabelecimento dos orçamentos das universidades federais. E para saber mais detalhes de como está o andamento das negociações com o governo federal e também as perspectivas de uma nova Assembleia Geral que acontece amanhã no auditório da UFRN, vamos conversar com Tiago Linca, que faz parte do comando de greve aqui no Rio Grande do Norte. Boa noite, Tiago. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo espaço. De nada. Para começar essa entrevista, eu queria começar te perguntando como está funcionando a greve, né? Como que está acontecendo? Pronto, como você falou, né, a greve começou agora no último dia 14 e é uma greve nacional. Com data de hoje, nós temos 66 universidades em greve em todo o país, né, contando tanto as UFs quanto 4 IFs, que são da base da FASUBRA, que é a nossa federação maior. Então a greve está se fortalecendo bastante, né? Não só aqui no estado, que aqui no estado a gente tem a UFRN e a UFERSA que estão em greve. Aqui na universidade a gente tem já vários setores que aderiram à greve 100%, então a gente está com os setores totalmente fechados. Inclusive a própria, né, Comunica, a gente teve um diálogo com o comando local de greve para poder entender como é que se daria o funcionamento, o que funcionaria, o que não funcionaria. Então, esse diálogo constante do comando local de greve, que é a entidade, entre aspas, né, que dá prosseguimento à greve, né, que governa, teoricamente, a greve. Então, o comando de greve tem feito reuniões setoriais, passando pelo DOD, CT, IMD, Centro de Educação, enfim, N setores, inclusive do interior do estado, Caicó, Currais, Santa Cruz. Então, assim, é uma greve que já começa forte, né? Nossas assembleias têm colocado mais de 450 pessoas aqui na reitoria. Amanhã, inclusive, a gente tem uma assembleia que a gente conta que seja uma assembleia grande, como tem sido, e o movimento tende sempre a crescer mais, dado em vista as grandes insatisfações que a gente tem, não só na carreira, como na questão do orçamento das universidades. Tiago, fala para o pessoal aí de casa também quais são as suas reivindicações, quais são as reivindicações dos técnicos administrativos? Isso é, inclusive, uma coisa boa da gente conversar, né? Porque greve sempre se confunde muito com servidores que não querem nada com nada, inventam de fazer greve. Na real, não é assim. A greve, ela tem dois eixos. O eixo geral, que é pelo orçamento das universidades, né? A gente tem aí um número de alunos enorme que tem entrado ano após ano nas universidades, e alunos que têm, devido às cotas, que têm algumas necessidades a mais, né, do PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Social, Assistência Estudantil, sendo que os orçamentos têm diminuído. O orçamento de 2023 para 2024 das universidades diminuiu 5%. Então, o orçamento do ano passado já não fechou. Aí, esse ano, além de ter o déficit que deixou o orçamento passado, ainda tem mais déficit nesse orçamento desse ano, fora a diminuição do orçamento. Então, assim, é uma condição insustentável. Então, o eixo principal da greve, o eixo geral da greve é esse. E a gente tem um eixo específico, né, que é a questão da reposição salarial dos servidores técnico-administrativos, que nós estamos com cerca de 60% de defasagem, levando em consideração o último aumento
aumento real que a gente teve em 2010. Então, para quem está em casa não entende, Tiago, o que é aumento real? É aquele aumento acima da inflação. Então, hoje o servidor das universidades, comparado com 2010, a gente está com 68% do nosso salário defasado. Então, assim, é gritante se você parar para pensar que salário mínimo aumentou, cesta básica aumentou, gasolina aumentou e nosso salário está ainda em patamar de que era em 2010. Né? Então, esse é uma reivindicação. Outra reivindicação é a reestruturação da nossa carreira. Nosso plano de carreira, que rege todo o serviço das universidades e dos IEFs, ele foi feito lá em 2005, implantado, se não me falha a memória, em 2007. Então a gente já tem 19 anos, né, do plano de carreira, então precisa ter algumas mudanças, algumas melhorias, e isso também está na pauta das reivindicações. São mais de 10 itens de reivindicação, mas para quem está em casa não ficar muito extenso, o outro ponto que a gente coloca, por várias normativas internas, que praticamente cerceiam o direito de greve, que é um direito constitucional. Então eu não posso, o governo, seja qual for, baixar uma instrução que vai impedir o servidor, vai cortar ponto, vai isso, aquilo, outro. Não pode, porque é um direito constitucional. Então a greve também é contra essas medidas. Outra medida, a reforma administrativa que está aí para ser votada, que acaba praticamente com o serviço público. Então, assim, são vários pontos, né? Porque muita gente acha, vocês estão só por salário. Não, não é só por salário. O salário é um ponto importante, sim, porque a gente precisa. Agora, também tem vários outros pontos específicos que a gente está lutando nesse processo de greve. E, Tiago, você vem me relatando, né, que são problemas que estão aí há alguns anos, mais de um problema. Eu queria saber tanto por que nesse momento, né? Qual a importância de fazer uma greve nesse momento, nesse período, e se você tem tido, se vocês têm conseguido ter uma mesa de diálogo com o governo, se essa comunicação está sendo bem sucedida. Pronto. Vou começar, como a gente diz, né? Começar do começo. Um processo de greve, ele não começa com o dia que eu deflagro a greve, né? Ele vem de uma mobilização constante. O ano passado, a gente teve, na verdade, 2022 ainda, aquela PEC da transição de um governo para o outro, e se colocou um percentual ali para aumento linear, ou seja, de todos os servidores públicos federais, e uma promessa de negociação, de reabrir as mesas de negociação, que no governo anterior ficaram completamente suspensas, inexistentes. E aí fez essa promessa. Então, desde maio do ano passado, que a gente está nessa negociação, foi um aumento dado de 9%, que chamou aumento emergencial, que é exatamente isso, para tentar recuperar o fôlego da gente, que estava sobrecarregado, e com essa promessa de negociar um aumento para 2024. Nas mesas de negociação do governo desde o ano passado, o que o governo nos apresentou na última reunião, dia 28 de fevereiro, simplesmente foi um percentual de 0%. Então, não há negociação, né? A gente chama que é uma mesa de enrolação, que é uma reunião para marcar outra reunião. E o momento é oportuno porque é um momento urgente, necessário. Está aí as universidades com as contas que não fecham, os servidores com as contas também em suas casas que não fecham. E é um momento, sim, que a gente tem, porque a gente tem um governo democrático que a gente pode, sim, lutar pelos nossos direitos, porque simplesmente a greve, como eu falei antes, é um direito, sim, constitucional. A partir do momento que eu negocio, tento negociar e o governo não encaminha, aí o servidor tem que ir, sim, para as ruas, tem que ir para a luta e somar esforços para poder conseguir as reivindicações. Com certeza. E eu queria saber, para a gente finalizar essa entrevista, quais são os próximos passos. Se conseguir diálogo, quais são os próximos passos? Se não conseguir diálogo também, o que vai ser feito? Pronto, então assim, a primeira parte foi a instalação dos comandos locais, né? Então todos os estados que têm universidades em greve têm seus comandos e esses comandos têm feito essas mobilizações, como eu disse anteriormente, nos setores das suas universidades e tal. Fora isso, tem o Comando Nacional de Greve, que é uma representação dos comandos estaduais e que está em Brasília tentando exatamente fazer essa mobilização com os governos, com os ministros, com os parlamentares. Inclusive, no dia de hoje, o Comando Nacional de Greve esteve nos aeroportos para pressionar os parlamentares que estão chegando em Brasília para a semana parlamentar para fazer esse diálogo e tentar marcar, fazer com que o governo avance. E fora isso, o FONASEF, que é o fórum maior de todos, que representa 80% dos servidores, protocolou hoje um pedido junto ao Ministério de Gestão e Inovação, um pedido de antecipar a reunião, que seria dia 28 de maio,
para o início agora de abril, exatamente para a gente dialogar e tentar chegar numa solução. Então é isso, muito obrigado, Tiago, pelos esclarecimentos. A gente já vai emendar esse assunto e vai mostrar que os professores da UFRN aprovaram o indicativo de greve também para o mês de abril. E eu queria que vocês conferissem agora com Flávio Guedes. Professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em assembleia realizada na última terça, dia 19, no auditório da Biblioteca Zila Mamed, aprovaram um indicativo de greve. Segundo o Sindicato dos Docentes da UFRN, o objetivo principal do movimento grevista é o reajuste salarial, reestruturação da categoria, além da recomposição do orçamento das instituições federais de ensino. No dia 8 de abril, terá uma nova assembleia para definir os próximos passos do movimento. Desde o dia 14 de março, a categoria dos técnicos administrativos da universidade deflagraram greve por tempo indeterminado. A Secretaria de Saúde de Natal divulgou, com base nos dados da plataforma Localiza SUS, a baixa procura da vacinação contra a dengue para o público de 10 anos aos 14 anos. Vamos ver mais detalhes sobre essa situação com Abner Lima. A vacinação contra a dengue começou no último dia 19 de fevereiro, período em que o município de Natal recebeu 18.806 doses do primeiro lote da Qdenga, imunizante distribuído pelo Ministério da Saúde. A estimativa é vacinar 46.549 crianças e adolescentes dos 10 aos 14 anos na capital potiguar. Mas apenas 9.055 doses foram aplicadas, o que equivale a 19,46% do público-alvo. Em Natal, até a semana epidemiológica 11, encerrada no último dia 16 de março, foram registrados 1.736 casos suspeitos de dengue e 690 confirmados. O aumento dos casos suspeitos na comparação com o igual período de 2023 é de 301,2%. Por esse motivo, no início desse mês, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, decretou situação de emergência pelo contexto de epidemia, já vivenciado na cidade. O esquema vacinal da vacina Qdenga é composto de 2 doses, com intervalo de 3 meses entre elas. Podem se vacinar crianças e adolescentes de 10 a 14 anos com a apresentação do documento de identificação, cartão de vacinação e comprovante de residência de Natal em nome dos pais nas diversas unidades básicas de saúde, das 8 horas da manhã até às 3 horas da tarde. E nos shoppings Midway Mall e Partage Norte Shopping, de 1 da tarde até às 8 horas da noite. E aos sábados, das 3 da tarde até às 8 horas da noite. Abner Lima, para o TVU Notícias. Nessa epidemia é muito importante a vacinação, né? Confira os principais destaques de hoje no Giro TVU Notícias Mais. Desde setembro de 2024, a ponte de Igapó está com um dos sentidos completamente interditado devido a obras de recuperação realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. A ação civil pública movida pelo município de Natal contestou a obstrução de um dos lados da ponte devido à instalação de canteiro de obras pelo DENIT. A Justiça Federal do RN, por sua vez, negou o pedido da Prefeitura de Natal para que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes remova o canteiro de obras de cima da ponte de Igapó. A decisão foi assinada pela juíza da 5ª Vara Federal do RN, Monique Maiara. Na decisão, a Justiça determinou a realização de uma perícia judicial para verificar a necessidade ou não da instalação do canteiro da obra em cima da ponte de Igapó. Pelo menos 37 barqueiros que atuam na região das praias de Rio do Fogo e Perobas, em Touros, no litoral norte potiguar, foram notificados pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, o IDEMA, neste fim de semana e proibidos de realizar passeios turísticos nos parrachos, que são piscinas naturais formadas pelos recifes de corais. Segundo o IDEMA, várias embarcações vêm descumprindo o plano de manejo da área de proteção
proteção ambiental dos recifes de corais, que prevê que apenas 45 pessoas podem entrar diariamente na área dos barrachos de Rio do Fogo, por exemplo. Ainda de acordo com o órgão, o descumprimento das normas causa riscos aos barrachos. Sem orientação adequada, turistas pisoteiam os corais, alimentam animais, repelem a fauna local e deixam resíduos nas áreas que são consideradas berçários naturais. O IDEMA confirmou que, mesmo que desejem, as empresas que estão irregulares não poderão se adequar no momento, porque a abertura de maior oferta depende de um estudo de capacidade técnica e de suporte de carga, criação de novas estruturas e revisão do plano de manejo. O Ministério da Pesca e Aquicultura publicou na segunda-feira, dia 25, o edital para leilão de concessão dos terminais pesqueiros públicos de Natal, no Rio Grande do Norte, Aracaju, em Sergipe, Cananéia e Santos, em São Paulo. Os vencedores da licitação poderão administrar os terminais durante 20 anos. Conforme o edital, os licitantes devem apresentar suas propostas em envelopes fechados no dia 11 de junho, das 9 horas da manhã ao meio-dia, na sede da B3 SA Brasil Bolsa Balcão, em São Paulo. A abertura dos envelopes ocorrerá no dia 25 de junho. Embora possua uma ampla estrutura, o terminal de Natal ainda não entrou em operação. Há a necessidade de colocá-lo em funcionamento, bem como implementar serviços para garantir a viabilidade do projeto. A região do terminal é marcada pela presença de indústrias relacionadas à pesca de atuns e afins. Para os demais pescados, a atividade é predominantemente artesanal. A primeira parcela do pagamento do programa Pé de Meia. Esse programa visa contribuir na formação de estudantes matriculados no ensino médio da rede pública. Ocorreu hoje. O repórter William Medeiros conta detalhes do anúncio feito nesta semana pelo governo federal. Sair da escola é a pior opção. Eu estou no 3º ano, vamos formar esse ano, graças a Deus. E nunca pensei em desistir, amém. Sempre gostei de muitas coisas, sou muito criativa. E já pensei em ser uma coisa, pensei em ser outra, sempre na dúvida. Só que eu sei que pretendo me formar em arquitetura e urbanismo. É o que eu quero para a minha vida e, se Deus quiser, eu vou conseguir me graduar e dar muito orgulho não só para a minha família, como para mim mesma. É isso, obrigada. O relato que você acabou de acompanhar é da estudante potiguar Manuele Tauane. Atualmente, ela estuda na Escola Estadual Dr. Mauro Medeiros, em Parelhas, no interior do Rio Grande do Norte. A jovem esteve presente no anúncio do pagamento da primeira parcela do programa Pé de Meia, em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. Além dela, estavam presentes Lara Mirelli, da Escola Estadual Professor José Freitas Nobre, em Mossoró, e Keidson Gabriel, da professora Crisan Simineia, em Natal. Esse R$200 que o meu amiguinho aqui, Lula, vai colocar na minha conta... Ele não, opa! Olha, rapaz, enganei. Você aqui, ó. É você, quase que eu me engano. O R$200 que o carinha aqui vai colocar para mim agora vai ser muito importante, porque eu vou conseguir ajudar dentro de casa, vou poder comprar uma água, uma luz, um macarrão aqui ali, um pacote de arroz, um pacote de feijão, 1 quilo de carne, uma coisa ou outra. Vai ser muito importante mesmo. Metade eu vou ajudar dentro de casa, outra metade eu vou investir em mim mesmo. E assim por diante. Esses R$200 não vai ser importante só para mim, vai ser importante para muitas pessoas que pensam e vão tentar fazer coisa que eu vou tentar fazer com esse dinheiro. No caso, ajudar dentro de casa e colocar dinheiro para si mesmo, ou seja, investir. Talvez uma academia, algum curso de música, de letras ou algo parecido. Conforme dados divulgados pela Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Norte, mais de 55 mil jovens potiguares foram aprovados no programa Pé de Meia, medida do governo federal que tem como objetivo incentivar a permanência dos jovens no ensino médio e promover inclusão social. O primeiro pagamento será o depósito da parcela única de R$200 relativo ao incentivo matrícula, que ocorrerá de forma escalonada, conforme o mês de nascimento dos alunos. O valor será acreditado em contas digitais abertas automaticamente para os estudantes pela Caixa Econômica Federal.
O ministro da Educação explicou a relevância do programa. No último censo escolar, quase 480 mil jovens, em um ano só, no Brasil, saíram da escola do ensino médio. Se a gente imaginar que nós temos 6.700.000 jovens na escola pública brasileira, é quase 1 milhão de jovens que deixam a escola em um ano no país. E o PNAD também mostrou quais os motivos, e o maior motivo é questões financeiras. Se pensou nisso, é para a gente tentar salvar uma parte ou salvar toda a juventude brasileira, dando a vocês a oportunidade de não desistir da escola por causa da ajuda aos familiares. É sagrado para um país. Eu tenho certeza que é sagrado para o pai e para a mãe de cada um de vocês a gente garantir que vocês fiquem na escola. Para participar do Pé de Meia, os estudantes devem estar regularmente matriculados no ensino médio das redes públicas, ter entre 14 e 24 anos e ser integrante de famílias inscritas no Cadastro Único, com prioridade inicial aos beneficiários do Bolsa Família. Que bacana, né? E é assim que a gente encerra essa edição. O TVU Notícias vai ficando por aqui. Lembrando que os demais programas da TVU estão com exibição suspensa em virtude da greve dos servidores da universidade. Greve que a gente vai continuar atualizando aqui no nosso telejornal nas próximas semanas. Você pode participar enviando sugestão de pauta ou denúncia para o nosso WhatsApp, que é 99193-6301 ou e-mail tvunoticias.ufrn@gmail.com. Boa noite para você e até amanhã.